Olá, a gente vai falar sobre a unidade 2 de centro cirúrgico. Então, na unidade 2, a gente vai falar sobre limpeza, desinfecção, esterilização, asepsia e antisepsia. Então, a limpeza, qual seria a definição da limpeza, né? É a lavagem, o enxágue, a secagem de qualquer material para a remoção de sujidades e detritos, mantendo-se em estado perfeito para a sua próxima utilização. Então, toda vez que eu falo que eu vou realizar uma limpeza, é realizado a retirada de toda a sujidade desse material. Isso pode ocorrer com os artigos hospitalares, as dependências, os equipamentos e as instalações, tá? O objetivo é remover a matéria orgânica dos materiais e deve ser realizada após, né, a descontaminação ou uso desse material. Então, toda vez que eu vou realizar a limpeza, o ideal é eu olhar esse material e ver se não há necessidade de eu utilizar nenhuma escovinha, ou bucha ou algo do gênero. Lembrando que quando eu vou usar esse tipo de material, eu não devo usar materiais abrasivos, como por exemplo palha de aço, porque acaba causando micro lesões nesse instrumental, propiciando a proliferação de micro-organismos. A desinfecção, né? A desinfecção nada mais é do que a destruição de micro-organismos patogênicos ou não. Então, eles podem causar doenças ou não, mas mesmo assim eu tenho que fazer essa destruição deles. E geralmente eles estão na forma vegetativa, né? Geralmente é feito nos materiais semicríticos ou não críticos, tá? Que devem ser limpos e secos. Então, todos os materiais que sofrem uma desinfecção, eles passam pelo período de limpeza, onde a gente retira toda a sujidade, e depois é feita a desinfecção. O objetivo, ele é evitar uma contaminação da próxima pessoa que vai usar esse artigo, tá? Quando que a gente utiliza, né? Ao processo, posteriormente ao processo de limpeza. E aí existem 3 tipos de desinfecção. A desinfecção de baixo nível, que elimina a maioria das bactérias vegetativas, alguns vírus e fungos. Ela não destrói esporos, bacilos da tuberculose e a maioria dos vírus e fungos. Geralmente a gente usa quaternário de amônia para a gente fazer uma desinfecção de baixo nível. Uma desinfecção de nível intermediário. A desinfecção de nível intermediário, ela elimina as bactérias vegetativas, microbactérias e a maioria dos fungos e vírus pouco resistentes. Não destrói formas esporuladas e a gente geralmente utiliza cloro, iodo e álcool. Lembrando que todos os materiais metálicos não devem ser colocados de molho no cloro, né? Ou hipoclorito, né? Porque o cloro, ele acaba corroendo esses materiais e diminui a vida útil desses instrumentais, porque eles vão acabar apresentando corrosões e vai acabar diminuindo a vida útil desse instrumental. As desinfecções de alto nível, né? Ela elimina a microbactérias, bactérias vegetativas, fungos e vírus pouco resistentes. Ela é indicada para artigos semicríticos e não críticos,
com alta possibilidade de contaminação. Geralmente a gente utiliza os galataraldeídos ou ácidos peracéticos. Quando a gente fala em desinfecção de alto nível, geralmente é quando a gente tem uma bactéria um pouco mais resistente à desinfecção. A desinfecção de alto nível, nós fazemos instrumentais que vão necessitar de esterilização, mas eles entraram em contato com o vírus do HIV, o vírus da hepatite ou da tuberculose, tá? Para garantir que esses vírus morram e não infecte nenhum profissional antes de esterilizar, ao manusear, né? Que mais? Lembrando que o vírus da hepatite C, ele sobrevive até 72 horas em ambiente. O vírus do HIV só 30 segundos, mas da hepatite C dura até 72 horas. E nós utilizamos também a desinfecção de alto nível em materiais para endoscopia. Assim a gente garante que a bactéria, se houver, né, se um paciente houver a bactéria H. pylori, ele mate aquela bactéria, evitando passar para o próximo paciente. Aí a esterilização, né? Ela tem o objetivo de evitar a contaminação dos usuários pela utilização dos artigos, que ela pode ser realizada em várias formas, dentre os processos físico e químico, tá? Iremos falar nas outras unidades sobre eles, mas a esterilização, ela pode ser feita pela autoclave ou por imersão em soluções químicas. Aí nós temos algumas divisões, né? Nós temos a asepsia cirúrgica, que nada mais é que um conjunto de práticas e técnicas por meio das quais se evita a penetração de micro-organismos. Então, a asepsia cirúrgica é todo o conjunto que nós fazemos para promover, para evitar, né, que a gente leve contaminação para aquele procedimento cirúrgico. Então, a escovação que os médicos fazem, ela é uma forma de asepsia cirúrgica. Então, como que tem que ser a escovação dos médicos? Eles têm uma esponjinha que contém degermante. Um lado é uma escova com cerdas bem fininhas, tá? De silicone, e do outro lado é a esponja. E aí, ele utiliza a escovinha para escovar entre as unhas, né? Entre os dedos e as unhas, para evitar qualquer sujidade, e escovar todo o membro até o cotovelo. Essa escovação ela geralmente deve durar entre 3 a 5 minutos, para garantir que retirou toda a quantidade de micro-organismos que estava presente naquela pele. Manter todos os materiais a serem utilizados no procedimento cirúrgico de forma estéril, tá? Também garante a asepsia cirúrgica. E fazer a limpeza da área onde vai ser operada, mas com uma margem de segurança, tá? Então, todo paciente deve, por exemplo, ele vai fazer uma hérnia umbilical, não fazer a limpeza só na região da hérnia, né? Só na região umbilical, mas em todo o tronco do paciente, para que se houver, né? Se o médico apoiar a mão ou algo do gênero nas regiões laterais, ele não contamine o procedimento cirúrgico. E como que é feito essa limpeza na pele do paciente? Com degermante, antigamente a gente utilizava iodo, mas nós observamos que o paciente ele apresentava muitas
alterações na pele, complicações na pele. E aí, hoje em dia, observou-se a necessidade de fazer a troca. Antigamente, eles falavam até que era pintar o paciente, né? Hoje em dia, eles modificaram a utilização do iodo e mudaram para a utilização de desgermante alcoólico, quando a pele está íntegra. Quando a pele é mucosa ou não se apresenta íntegra, eles utilizam desgermante aquoso. Então, todas essas medidas, ela se chama asepsia cirúrgica, tá? Antisepsia, né, é o meio utilizado para impedir a proliferação de micro-organismos. Ela pode ser facilmente confundido com a antisepsia, utilizada em tecidos vivos. Então, o que eu faço na pele do paciente, né, é a antisepsia. E a desinfecção é utilizada em materiais inanimados, como exemplo, a antisepsia da pele e a desinfecção do piso. A antisepsia cirúrgica é todas as medidas que eu utilizo para evitar contaminação na cirurgia. E aí vamos falar um pouquinho mais delas. Trouxe umas imagens aqui para a gente conseguir. Então, todos os instrumentais, eles vão para o centro cirúrgico e eles se apresentam todos juntos, né? Cabe ao profissional que trabalha dentro da CMI separar esses materiais que vieram do centro cirúrgico. E como que a gente identifica? Com a etiqueta. Então, mediante as etiquetas que ele tem, a gente sabe de quais caixas cirúrgicas eles pertencem, além de conhecer todos os artigos, os materiais. Por exemplo, essa máscara, ela é utilizada só nas vias aéreas, né? Ela não é utilizada em pele íntegra. Então, ela só precisa sofrer desinfecção, ela não precisa sofrer esterilização. Então, aqui a gente consegue ver, né? Por exemplo, aqui tem rosinha e preto, já aqui tem vermelho. Então, significa que essa pinça pertence a uma caixa cirúrgica e essa outra pinça pertence a outra caixa cirúrgica. Então, quando a gente fala sobre tipos de limpeza, é de extrema importância a gente falar sobre a limpeza concorrente e a limpeza terminal. Quando que a gente faz essa limpeza concorrente e quando a gente faz a limpeza terminal? A limpeza concorrente a gente faz entre um paciente e outro, quando a cirurgia não é contaminada ou infectada. A limpeza terminal a gente faz toda vez que tem um óbito, que a cirurgia é contaminada ou infectada e uma vez por semana, dentro de sala operatória. A asepsia, né, que é um conjunto de medidas para diminuir os agentes patogênicos, e a antisepsia constitui-se na utilização de produtos, né, sobre a pele ou mucosa com o objetivo de reduzir os micro-organismos. As soluções que elas são utilizadas são o PVPI aquoso, né, que é composto de iodo e não age com materiais orgânicos, mas ele é composto de iodo, mas ele não tem altos níveis de iodo, então ele pode ser utilizado normalmente.
PVP e degermante, né? Que ele é utilizado em pele íntegra com a finalidade de remover a sujidade. Então, o degermante ele faz espuma. E o alcoólico, que é indicado para pele íntegra após a degermação das mãos, com a finalidade de fazer uma luva química da área operatória. As práticas assépticas, né, são as atitudes que a equipe faz para evitar de levar micro-organismos. Nós temos alguns materiais que algumas instituições preferem do que levar, né, mandar para CME, porque a CME ela tem um custo dentro do hospital. Então, quando esses materiais eles são levados para esterilizar, tudo isso gera um custo. Algumas instituições elas viram que sai mais barato utilizar materiais descartáveis. Esses materiais são biodegradáveis. Então, eles utilizam e acabam jogando fora, que eles acabam se degradando no ambiente. Aqui é uma CME, né? É um expurgo de uma CME, onde é recepcionado, aqui é o monta-carga, onde é recepcionado todos os materiais e encaminhados e separados para fazer a limpeza, desinfecção e esterilização de forma correta. Lembrando que todos os materiais passam pelo processo de limpeza e há necessidade de usar água desmineralizada, porque os minerais se unem ao instrumental metálico e acaba gerando ferrugem, tá? Então, toda a água utilizada no centro cirúrgico para lavar os materiais são águas desmineralizadas. Então, é a necessidade de ter filtros para que a gente retire esses minerais dos equipamentos, da água, para não agredir os instrumentais e os equipamentos. É de extrema importância que o profissional esteja devidamente paramentado, sempre roupa privativa, capote de manga comprida, avental impermeável, luvas, de preferência de borracha, tá? Que venham até o cotovelo. E máscara, de preferência máscara com filtro e touca. Quando a gente fala na utilização de máscara, luva e avental impermeável, é para proteção do profissional, devido a ele estar mexendo com produtos químicos. Esses produtos químicos podem causar uma pneumonia química, tá? Devido à inalação desses gases. E para que ele não respingue nesse paciente ao manusear. Nesse profissional ao manusear. Todas as caixas, todos os materiais utilizados, eles vêm com a etiqueta, né? Contendo todos os materiais, e a profissional circulante de sala que estava lá no centro cirúrgico e abriu essa caixa cirúrgica, ela vai certificar-se de que os 43 materiais, né, o número que vai ter na caixa operatória, eles foram encaminhados para o centro cirúrgico. Cada instituição vai ter uma etiqueta, uma forma diferente de identificar, mas é basicamente isso, para a gente certificar-se de que aqueles instrumentais realmente foram, que eles não foram deixados dentro do paciente. A limpeza, né, que a gente faz a retirada de todos os materiais vistos a olho nu, sujidade vista a olho nu, e aí há a necessidade da gente separar os materiais e colocar eles imersos. Dessa forma, está totalmente errada, porque os materiais têm que estar submersos, né? E não metade para dentro, metade para fora do líquido. E aí, a gente tem
Por que a gente faz tudo isso, né? Para a gente evitar que essas bactérias, esses fungos se proliferem, né? Então, a bactéria, ela acaba se aderindo a bactéria multiresistente, ela acaba se aderindo ao instrumental e ela acaba ficando como se fosse adormecida. E muitas das vezes esse tipo de bactéria, ele acaba não conseguindo ser destruído com baixa desinfecção. Por isso que a gente tem que ter ciência de qual procedimento foi realizado, né, de qual paciente foi realizado e se ele havia alguma infecção, alguma bactéria multiresistente ou a contaminação por algum vírus específico, para que a gente faça uma limpeza correta desses instrumentais e evite danos à vida do próximo paciente. E aí a gente tem os biofilmes. Biofilme, por que que a lavagem dos materiais tem que ser... a gente tem que realizar ela com escovas e esponjas, né? Porque os materiais, eles podem criar um biofilme, que seria uma película de bactéria onde elas se tornam resistentes. Então, se eu só faço a imersão em água, eles acabam não saindo, porque eles não são visíveis a olho nu. Então, o ideal é que eu pegue uma escovinha e literalmente escove esse instrumental para garantir que todas as bactérias vão ser retiradas. E a desinfecção seria, né, a destruição de todos os micro-organismos, exceto os esporulados. E a gente já falou sobre as desinfecção de baixo nível, nível intermediário e de alto nível. E aí a gente tem os degermantes enzimáticos, né, que eles têm uma duração de 24 horas. Geralmente a gente coloca os instrumentais em imersão. O hipoclorito, né, que é os líquidos clorados, que a gente também coloca em imersão. Geralmente a gente utiliza só os plásticos e silicones no hipoclorito. Os metálicos a gente usa o detergente enzimático, tá? Eles também têm duração de 24 horas, então as etiquetas elas têm que conter o nome do líquido, quando foi realizado, né? Quando foi feita a solução, e o horário e o nome do profissional. E a gente tem os ácidos peracéticos, que eles têm validade de 30 dias. Eles têm validade de 30 dias, mas quando eles em contato com bactérias multiresistentes ou vírus, há necessidade de fazer a troca dele. Então, por exemplo, se eu peguei um instrumental de inalação que houve contato com paciente com tuberculose, eu coloco no ácido peracético e ao terminar eu descarto esse líquido. A paramentação é de extrema importância para a proteção do profissional. A inspeção, né, que o profissional ele tem que olhar cada pinça uma por uma, para evitar que ainda tenha sujidade depois da limpeza e da desinfecção, que ela ainda apresente sujidade ou se a função dela está alterada. Então, é esse profissional que ele vai ver se a pinça está fazendo a função que ela deve, vai ver se não apresenta nenhuma ranhura, se não apresenta nenhuma corrosão ou algo do gênero. Todos os instrumentais que foram desmontados para serem feitos a limpeza devem ser montados novamente para a gente conseguir
ver se ele está funcionando de forma adequada, então, e não está faltando nenhuma peça. Então, os profissionais vão remontar, vão montar novamente, né? E ver se ele está funcionando de forma efetiva. Após isso, é feita a embalagem e mandado para o espaço, né? Para a esterilização. Os materiais que só sofrem desinfecção, eles só vão ser embalados e já colocados no arsenal. E a esterilização tem o objetivo de evitar a contaminação, né, pela utilização dos artigos em tecidos e vasos sanguíneos. E pode ser realizado de várias formas. A gente tem os processos físicos e os físicos e químicos, mas o mais comum utilizado é o calor das autoclaves. E aí, como que a gente identifica que o instrumental ele foi esterilizado de forma correta? A gente utiliza as fitas zebradas, tá? Então, a fita zebrada antes de ir para o processo de esterilização e depois que ela sai do processo de esterilização. E aí, a estocagem no arsenal, a gente vai estocar, lembrando que a gente coloca todos os materiais que estão para vencer na frente e os materiais mais novos para trás, para que a gente use os materiais que estão mais próximos do vencimento. E aí, com isso, a gente consegue garantir que esse paciente vai receber os materiais todos sem micro-organismos e efetuado uma esterilização de forma correta.